Olá, estamos iniciando uma série de vídeos em defesa do SUS. O tema de hoje é o conceito de saúde, doença ao longo da história. Por acaso, você já se perguntou o que é saúde? Ou o que é doença? Hoje, vamos discutir sobre esse conceito e tentar entender o processo de saúde e doença ao longo de toda a história, desde os primórdios até a atualidade, e entender como o Sistema Único de Saúde, o SUS, interpreta o que é saúde. Vamos explorar marcos que nos ajudam a entender como aquelas sociedades e povos, nos recortes de tempo, enxergavam a saúde e as doenças. Há muito tempo, estavam presentes as sociedades de agricultores e pastores, e a partir dali, teremos o nosso ponto de partida. Nas sociedades de agricultores e pastores, nos deparamos com as interpretações mágico-religiosas. As doenças eram explicadas por meio de ações sobrenaturais dos deuses e de demônios, enquanto a cura era obtida por meio de pajés, benzedeiros e curandeiros. No período da medicina hipocrática, vamos observar o surgimento de explicações racionais para os fenômenos da saúde e doença. A medicina grega envolvia suas práticas junto a ervas medicinais e métodos naturais. Por serem também filósofos, os gregos procuravam entender a relação homem e natureza. Viram que a saúde e a doença são resultantes de processos naturais, e não sagrados. Além de outras contribuições da época, como o entendimento acerca de endemia e epidemias. O conceito também de homeostase, sendo ele o equilíbrio entre a relação homem e natureza, e o desequilíbrio dessa relação seria a doença. Por serem observadores atentos, os gregos desenvolveram a base da semiologia, onde temos a exploração do corpo, que entendemos como ausculta e manipulação sensorial, conversa com o paciente, que chamamos de anamnese, o entendimento sobre o problema, diagnóstico, e planos terapêuticos, prognóstico. Com a força do cristianismo e da Igreja Católica, o período que se segue, a Idade Média, é marcado pela afirmação de que a doença e o pecado estão conectados. Doenças passam a ser entendidas como castigo de Deus, expiação de pecados ou possessão de demônios. As medidas terapêuticas que antes eram exercícios, dietas e outros, foram trocadas por rezas, penitências, unções e mais. Em contrapartida, a medicina no Oriente não para, principalmente com os judeus e árabes, tendo avanços na farmacologia e cirurgia. Além de algumas ações de saúde pública que foram feitas na época, como o suprimento de água para beber e cozinhar, proibições como jogar animais mortos em rios, a lavagem da pele e também resíduos em águas que serviam à comunidade, foram medidas para tentar melhorar as péssimas condições de higiene na época. Já no Renascimento, a maior parte do conhecimento de higiene e saúde da civilização greco-romana foram preservados, além de instalações e regulamentos de saneamento. No campo da saúde, a anatomia e a fisiologia se desenvolvem. A descrição da doença com base em observações clínicas e epidemiológicas, gerando debate sobre a origem das epidemias e o adoecimento humano. Debate esse entre médicos contagionistas e não contagionistas. Quanto à medicina social, as cidades tornaram-se cada vez mais importantes econômica e politicamente. Surgiram os primeiros regulamentos sobre a saúde nas fábricas, entre eles, reduzir o excesso de jornada de trabalho. A medicina passa a considerar os aspectos econômicos, sociais e culturais relacionados à saúde e doença da população. Entramos na era bacteriológica. No século XIX, a saúde pública dispunha de poucos instrumentos para o controle de doenças, como o isolamento e a quarentena. Houve a identificação de micro-organismos patogênicos e investigações no campo das doenças infecciosas e da microbiologia, que resultaram em medidas de controle, como a vacinação. No início do século XX, foram descobertos vetores ou hospedeiros intermediários na transmissão de doenças. Junto ao modelo unicausal de compreensão da doença, entendia-se que existia apenas uma causa ou agente para uma doença, e apesar do sucesso na prevenção de diversas doenças, ele as reduz à ação única de um agente específico. Já o modelo multicausal considera como fatores principais a interação de três elementos: o ambiente, o agente e o hospedeiro. Vê-se que o surgimento desse modelo contribuiu para avanços significativos na prevenção de doenças, uma vez que se passou a utilizar métodos de investigação. A causalidade é substituída pela noção de determinação com base na estrutura social. Logo, o estilo de vida, fatores culturais, práticas sociais e o ambiente são relevantes, onde a saúde é vista como uma produção social. Ainda sobre alguns conceitos de saúde e doença contemporâneos, temos saúde como doença, onde a ênfase nos aspectos biológicos individuais, o corpo é fragmentado em sistemas, órgãos, tecidos e células. Há uma especialização do conhecimento dos profissionais da saúde. O sintoma passa a representar a linguagem primitiva do corpo. Além desses conceitos, temos diversos outros, como o conceito de saúde e bem-estar, abordado pela ONU como um estado de completude física, mental, e a dimensão normativa da saúde, que via o operário industrial como um produto do lucro. Então as ações de saúde vieram para preservar a vida dessa máquina, o trabalhador.
Isso nos leva para o conceito ampliado de saúde, que é adotado pelo Sistema Único de Saúde. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. O SUS tem uma especificidade positiva. Além de garantir o direito à saúde por meio do acesso, nós pensamos modelos de atenção e de organização do sistema com o referencial da saúde ampliada, sendo um bom exemplo disso as políticas de AIDS, a estratégia da saúde da família e a saúde mental, onde elas seguem mais uma visão ampliada da saúde. E, como consequências positivas do conceito ampliado de saúde no SUS, é a incorporação de muitos outros trabalhadores, não apenas de formação em saúde, mas também profissionais como geógrafos, demógrafos, cientistas sociais e até profissionais de comunicação, fazendo com que, quando se fala em uma equipe multidisciplinar de saúde, isso não surpreenda, está inteiramente válida. Isso permite agir com mais qualidade no tratamento do usuário, fazendo com que ele seja visto como um todo e suas eventuais enfermidades tratadas de maneira ampla e correta. Sendo retratado isso no princípio da integralidade, no qual fala que no Sistema Único de Saúde busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural. Então, lembre-se, o SUS não é de nenhum governo, ele é do povo brasileiro. Este vídeo foi desenvolvido pelo Grupo 3 de Saúde e Sociedade 1, composto por Keliane Camila, José Giandro, Juan Matheus, Moses Caetano e Sara Maíra. Para mais informações sobre o conteúdo, você pode acessar as referências que constam aqui no vídeo. Viva a saúde pública, a ciência e o SUS! Obrigado pela atenção e até a próxima!